noite, pessoal. Quem puder ir compartilhando, né, na sua página. É só clicar no link ali embaixo do vídeo, né, compartilhar, e logo em seguida compartilha na sua linha de tempo, aí que outras pessoas podem, seus amigos, né, aí da sua rede de Facebook, podem acompanhar a live também. Isso aí. Começar com a música, eu tenho Se lhe faltar coragem, lembre-se da imagem do grande homem de luz, o nosso Mestre Jesus. Foi Ele quem nos ensinou a força da palavra, porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Se alguém está triste, leve alegria. Se alguém está mal, leve simpatia. Se alguém quer ser amado, esteja ao seu lado, porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Egoístas, vaidosos, intolerantes, incompreendidos, cura qualquer coração. Porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Tá no eco aí? Tá ouvindo? Vamos imaginando aí, né, os irmãos, os amigos espirituais, amigos que nos são direcionados para os nossos lares, né? Eles chegando até os nossos lares, nos alimentando de esperança. Então, essa música chama Sentir a Vida, aproveitando e sentir a presença dos bons amigos espirituais que vêm em nossos lares nesses momentos nos auxiliar, nos ajudar a entender um pouquinho mais, aceitar um pouco mais a situação de cada um, né? Sentir a vida. Sentir a vida, que sou espírito em evolução, do
pelo universo viajei e na terra reencarnei. Brasil, meu palco de renovação. Natureza bela e colorida, és a mestra a me ensinar, sentir, perceber, amar. Sou espírito em evolução. Quero me iluminar. Da matéria vou me libertar. Quero sentir meu irmão, sentir a beleza da vida. Sou espírito em evolução. Da matéria vou me libertar. Quero sentir meu irmão, sentir a beleza da vida. Sou espírito em evolução. Jesus, na luta vou me empenhar, seguindo e construindo o que nos ensinou. Se a caridade eu praticar, vou me renovar e ser feliz. Amar, 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 sentir. Da matéria vou me libertar. Quero sentir meu irmão, sentir a beleza da vida. Que sou espírito em evolução. Da matéria vou me libertar. Quero sentir meu irmão, sentir a beleza da vida. Que sou espírito em evolução. Sentir a beleza da vida. Que sou espírito em evolução. Mais uma vez, boa noite, pessoal, no Facebook, no Instagram. Boa noite a Já todos. temos aí muitas pessoas com a gente. Eu vou passar aqui um pouquinho pra gente ver quem que tá aqui. A tia Ju, Wanda, tia Rita lá de Monte Alto, Danilo Debones, tio Gilberto, tia Lígia e família, Maria do Carmo, seu Orestes, a Rose e o Júlio, Helenice, Danilo com a Melissa, tia Sueli, Sirlene, Alexia, o Anderson, tia Genô, a Adriana, o Sidney, a Fernanda tem também, sertãozinho. falou que o João, né, o filho dela, É, tá João. aí também. O João tá te vendo hoje, Neto. O João tá por aí? Soraya, lá em São Um Paulo. abraço lá pro João. A Lula de Igarapava, a Andréia de Igarapava, um abraço bem carinhoso para a Andréia aí, sinta-se recebendo as nossas vibrações. A Bipa, Dulce, Claudineia,
Patrícia Firmino. Tem muitas pessoas aí mandando mensagem. Tia Carla. E o pessoal do Instagram, boa noite aí. Tá um pouquinho longe, a gente não consegue. Tô vendo o Nelsinho, o Léo. Tem mais gente ali, mas não. Vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema aí que a gente acredita que é muito útil, né, de ser comentado no momento e que é muito útil a gente refletir melhor sobre ele também, para que a gente possa ter melhores condições de enfrentar esse problema, né, esse desafio que aparece na vida do encarnado e também do desencarnado. Então a gente escolheu falar hoje sobre o tema morte, a morte. Justamente porque a gente está passando, né, todos nós, por esse momento em que estão ocorrendo aí separações em massa, né, muitas pessoas passando por esse delicado processo, por esse delicado momento e acabam também envolvendo, né, as suas famílias, né, os entes mais queridos. E isso é algo, esse processo, esse desafio da vida corporal é algo que somente a fé raciocinada na vida futura, a vida de espírito que nós somos, né, somente essa crença, essa fé pode nos ajudar, pode nos consolar nessas dores, né? Então, aqui enquanto a gente pensava, né, sobre o que a gente ia conversar sobre esse tema, foram surgindo algumas perguntas, né, para a gente mesmo aqui, e a gente então trouxe, fizemos aí meio que um compilado, né, sobre o que os espíritos falam sobre essas perguntas, sobre o que Kardec fala, e a gente vai conversar aqui então. A primeira pergunta que surgiu para a gente... Antes da gente começar, não esqueçam de compartilhar, que a gente está começando agora a falar do tema, então compartilhem aí no Face, no Instagram, para o pessoal pegar do começo aí. Antes que comece a linha de raciocínio, né? E o pessoal pode já iniciar com a gente. Então, a primeira questão que nos surge para a gente poder, então, né, seguirmos todos nós aí na mesma linha de raciocínio, né, falando a mesma língua, a pergunta é a seguinte: o que é a morte? E no momento as pessoas que estão assistindo a gente aí, que estão participando nos comentários, podem responder mentalmente aí. Se quiser comentar também, a gente vai tentar ler, né? Mas o que representa para nós a morte? O que é a morte? E aí a gente deduziu aqui dos livros que a gente pegou, né, que a gente pode resumir mais ou menos assim, que a morte nada mais é do que uma consequência da lei natural. A matéria tem seu ciclo e com o nosso corpo material não seria diferente. Então aqui a gente pode pegar vários exemplos, né? Tudo que a gente consegue, tudo que é ponderável, que é matéria, que a gente consegue tocar, né? Observar, tudo que é matéria está caminhando para a degradação, porque uma das leis da matéria é que ela com o tempo se desforma, né? Então é preciso a gente compreender que nosso corpo físico, sendo matéria, ele está sujeito às leis da matéria, né? Então todos nós sabemos, vou dar um spoiler aqui, né? Mas que não é novidade para ninguém, todos nós passaremos pelos processos da morte, né? Isso por enquanto é inevitável. A alma presa à matéria, que é nada mais do que um cárcere educativo, uma prisão, né, que educa, um hospital de refazimento para se restabelecer com as leis divinas. Então a alma presa nessa matéria guarda no íntimo, o desejo de se libertar. Então imagina só, nós, seres espirituais que somos, espíritos, imagina você pegar um passarinho e prender ele numa gaiolinha. Essa é a sensação do espírito preso ao corpo, encarnado. Isso está em todas as obras do Kardec, todas as obras subsidiárias do Espiritismo, e a gente pode perceber isso, inclusive, na dificuldade que a gente tem de não ter nenhum momento de angústia, de ânsia, né? De ansiedade, digo. E são, como diz os Espíritos, ali no Livro dos Espíritos, esses momentos
traduzem aí o desejo do espírito de se libertar, né? Mas a gente sabe que é um momento extremamente útil para o espírito, a encarnação. Então, mais uma pergunta que vem para a gente aí, para a gente continuar conversando. O espírito pode morrer? E aí? Somos todos espíritos, encarnados, ligados com laços fluídicos à matéria, ao corpo. O corpo morre. E o espírito pode morrer? Não. O espírito é eterno e imortal. Então, aqui tem um ponto interessante para a gente refletir. Nós passaremos, todos nós, pelos processos da morte, mas ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. A experiência pelas vias da matéria não é mais do que uma breve viagem, um instante na vida do espírito imortal. E aqui a gente não consegue nem imaginar, a gente pode só supor, né? Que seria aí um dia numa vida eterna e infinita. E aí a gente tem então uma das maiores mentiras que foram contadas para a humanidade. A mentira é: você morre. E essa mentira causou o mundo que nós temos hoje. Essa mentira, que as pessoas morrem, que a gente precisa desconstruir, que é um dos objetivos principais de todos os apóstolos, de todos os cristãos, é espalhar, e a maior caridade que nós podemos fazer por Jesus e pela sua doutrina é espalhar que ninguém morre, você não morre. Porque a partir desse pensamento é que começam a pensar, né, a raciocinar melhor sobre a vida futura e sobre a lei de ação e reação. Então, as minhas atitudes de hoje não vão acabar no túmulo, as consequências delas, né? Então, se nós sabemos disso, que o corpo morre, mas o espírito sobrevive, por que nós tememos a morte? Por que nós temos medo da morte? Porque a gente já está careca de ler sobre isso, de estudar sobre isso, de ouvir sobre isso, e a gente continua com o medo, com o pavor da morte. Então vamos lá, só para a gente sintetizar mais ou menos aqui o que o Kardec diz sobre essa questão. Quer falar alguma coisa? Eu quero. Vai lá. O Gilberto pôs um negócio interessante ali. Ele escreveu lá Lida que a aqui. doutrina espírita matou a morte. A doutrina espírita matou a morte. E esse é um dos trunfos da doutrina espírita, né? E que deveria ter sido levado como bandeira, né, desde os primórdios do cristianismo. Mas, como diz o Kardec aqui, um dos motivos pelos quais a gente teme a morte até hoje, né? Por muito tempo, a morte nos foi apresentada sob quadros nada sedutores. Vamos observar bem, né? Que quando a gente fala morte, o que a gente imagina? Foi sempre representada, né, por artistas, por escultores, por pintores, como algo desanimador, no mínimo, né? No mínimo desanimador. Então você vê quadros muito tristes, né? Pinturas tormentosas, né? Quando se relaciona à morte. Sempre o escuro, sempre a cor preta para representar, né? Induzindo aí a nossa imaginação a algo obscuro, né? Sempre acompanhada de cerimônias tristes que fazem questão de afastar toda a esperança. E essa é a maneira que nós viemos conduzindo a nossa concepção de morte até hoje. Até hoje. E a gente guarda ainda muitos resquícios das culturas pagãs que nós todos ainda não conseguimos abandonar, né? Porque a gente já compreendeu que o corpo morre e ali não fica espírito, né? A gente vai falar mais sobre isso também. Então, olha só. O materialismo defendendo o nada, incompatível com o nosso senso lógico e intuitivo. Então, o materialismo defende o nada. Dá para a gente concordar que depois que a gente morre, acaba tudo? E as coisas que foram construídas? E a inteligência que foi desenvolvida? Né? E as aptidões? Acaba tudo? Será que Deus poderia ter feito algo para se tornar inútil?
foge da nossa, do nosso raciocínio, né? Foge da lógica. As religiões, por outro lado, esboçando imagens, de um lado tenebrosas, com condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de um momento. Então nós temos aqui a doutrina do inferno, das penas eternas. Então quando a gente fala em morte, a gente está imaginando tudo isso daí. De outro lado, os eleitos dos céus, desfrutando por toda a eternidade de uma beatitude contemplativa que não deixa de ser uma infinita monotonia, né? Então você imagina lá, você pelo resto da vida, numa atitude lá, numa postura contemplativa, né? Só observando, tudo calminho, tocando a mesma música pela eternidade. O Haroldo fala assim, eu não sei se isso é o inferno ou se isso é o paraíso. Tocando a mesma música pela eternidade, né? Então, algo que beira a inutilidade, né? Tudo isso ocorre, assim, para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Então, observa só como a gente tem enxergado a morte, que é a liberdade do passarinho. Será que a gente está raciocinando de maneira lógica? E quando falta o raciocínio, sobra o desespero, sobram o medo, a desesperança, né? A falta de esperança. É preciso, então, que as nossas ideias acompanhem o desenvolvimento do progresso. E aqui, a partir daqui, quando a gente começa a raciocinar sobre esses itens que foram falados aqui, surgem algumas questões. Olha só. Qual mãe seria capaz de ser feliz no paraíso vendo um de seus filhos ardendo em chamas intermináveis sem poder ajudá-lo? Existe alguém aí no grupo? Alguma mãe? Pai também, né? Irmão? Qual de nós seria capaz de ser feliz no paraíso vendo um de seus entes queridos ardendo nas torturas e nas chamas sem poder ajudá-lo? Sem poder ir lá ao menos dar um conselho? Isso... Dá para imaginar que isso vem de um Deus bom? Dá para imaginar que isso é justo? Né? Mais uma questão que nos surge. Será que Deus, sendo soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, porque do contrário ele não poderia ser Deus, poderia amar menos do que uma mãe terrestre? São questões importantes para a gente raciocinar. Se uma mãe não conseguiria ser feliz vendo um filho triste, será que Deus ama menos que uma mãe terrestre? Será que a sua lei, que é de puro amor, poderia nos separar eternamente daqueles que nós mais amamos? Isso bate com a justiça divina? Com o amor soberano? A separação dos que mais se amam? O que a gente pode pensar sobre isso? O som está tudo ok? Tudo certo? Tudo certo. Tem muita gente emocionada aqui. Neto, é muito legal, assim, da gente seguir o raciocínio mesmo, né? Fiel, uma fé raciocinada, né? Do que seria a morte, né? Do que seria essa eternidade do Espírito. Obviamente que a gente sente saudades, né? Mas a gente chora na perda de um ente querido. Isso tudo acontece, é natural, né? Sentirmos a saudade, sentirmos a dor. Agora a gente tem que ter a esperança de que aquele ente querido continua sendo, após o desencarne, nosso ente querido. A esperança do reencontro, né? E a esperança depois do reencontro. Não, eu acho que... Não, sim, fez um comentário no Instagram, a Carla tá pedindo pra... Não tô conseguindo achar Dá uma aqui. olhada. Nelson no Instagram, ele diz o seguinte: uma existência Fecha aí. e um ato, um corpo, uma veste. É do nosso lar. É. Uma existência é um ato, né? Um corpo, uma veste. Eu não enxergo o resto do restante. Um século, um dia, um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição.
uma morte e um sopro renovador. André Luiz. É do filme Nosso Lar. Tá no prefácio do Nosso Lar, se não me engano. Bonito. Então um corpo é uma veste. Sabe como a gente troca de roupa? É trocar de corpo. Né? A gente precisa começar a enxergar por esse lado para entrar então na era do Espírito, né? Para que o nosso sofrimento diminua, para que a gente não ocasione sofrimento nas outras pessoas. E aquela questão que ficou no ar, será que a lei de Deus, de amor puro, poderia nos separar eternamente daqueles que nós mais amamos? Ausência e fé. Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Alma fraterna, um dia meditando na imensidão do amor, assim qual é, interroguei no mundo as vidas simples, de que modo aliar distância e fé. Por que meios guardar a confiança quando o amargo da ausência nos invade? Quando a falta dos entes mais queridos é suplício com nome de saudade? Ouvi uma andorinha que se encontrava anônima e sozinha sob antigo telhado. Veja, irmã, o meu ninho desprezado. Disse-me sem revolta e sem tristeza. Tive filhos que amei com desvelo e ternura, entretanto, segundo a natureza, quando se viram emplumados, procuraram altura, desenvoltos, felizes, fascinados ante o infinito azul que os atraía. A princípio, sofri terrível agonia. Depois, vim saber que Deus, de quem vieram para mim, o Pai de imenso amor e compaixão sem fim, que pôde avaliar a minha longa espera, é quem me fará vê-los para cercá-los com meus zelos no brilho de futura primavera. Entrevistei então robusta laranjeira. Ela clamou serena e conformada: irmã, tenho lutado a vida inteira e estou sempre ferida ou despojada. Sabe o céu com que amor gera os meus frutos? No entanto, a todos vejo arrebatados sob torções cruéis e a gestos brutos para serem vendidos nos mercados. Mas sei que Deus, nosso Pai, que nos ama e nos fez, quem conserva o pomar por troféu da lavoura, devolverá meus frutos outra vez na colheita vindoura. Busquei ouvir então formoso jasmineiro. Ele falou-me apenas: minhas flores são taladas sem meu consentimento, por criaturas de instintos inferiores que nada sabem de meu sofrimento. Uma certeza única, no entanto, resguarda as forças de que me levanto. Deus, o Criador das matas e jardins, dar-me-á novamente outros jasmins. Fui ver um manancial, uma nascente, a fim de ouvi-lo. Ele aclarou tranquilo: as fontes que me trocam pelo chão são filhas de meu próprio coração. Dói-me notar que correm sobre a lama, auxiliando ao solo que as reclama. A fé, porém, me anima e me acalenta. Em abordando o mar, o belo e imenso mar que Deus sustenta, tornarão a voltar, primeiramente em forma de vapor, subindo ao firmamento. No alto serão nuvens, contemplando as minhas grandes mágoas, e voltarão a mim entre chuvas em bando, de novo enriquecendo as minhas próprias águas. Reconheci então, alma querida, que a saudade é a esperança em nova vida para o reencontro daqueles que nos são tesouros de alegria e de afeição, a esperarem por nós no mais além. Porque Deus, que de amor nos fez o coração, nunca nos deixa em solidão e nem separa ninguém. Maria Dolores. A lei de amor está expressa em toda a natureza,
no nosso redor, ao nosso redor, para que a gente possa ver. As águas que se separam momentaneamente do rio, futuramente, indo aos céus, indo às nuvens em forma de vapor, retornarão em breve e se encontrarão todas elas no mar que Deus sustenta, né? Segundo Maria Dolores. O passarinho que voa, né, depois de sua plumagem completa, abandonando o seu ninho para galgar novos degraus na vida, qualquer hora se reencontra novamente, para que a mãezinha, né, como disse Maria Dolores, possa cercá-los novamente com seu zelo, né? Então aqui a Maria Dolores expressa de uma maneira maravilhosa, né, pela arte do poema, da poesia, algo que já está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, na nossa intuição, a certeza de nos reencontrarmos em algum momento. Isso a gente já traz. Só que a gente, né, muitas vezes carregado pelo materialismo, pelo imediatismo, a gente acaba se esquecendo que as pessoas que eu amo são muito mais do que o corpo que apresentam, né? Eu não amo só o corpo, eu não amo o corpo da pessoa, eu amo a pessoa, o espírito, a inteligência que está ali dentro, e esse não morre. Tem uma passagem, um caso, né, que o Rossandro Klinde conta. Ele é palestrante espírita também, psicólogo. E ele diz que certa vez ele teve que visitar um velório que muitos de nós, aliás, ninguém de nós gosta de enfrentar ou gostaria de enfrentar, né? Pelo que ele diz, acho que há 3 anos atrás, aos 65 anos, se não me engano, ele teve que enfrentar o velório da mãe dele. E ele diz que chegando lá, olhou no caixão e estava lá a mãezinha, né? E muitas coisas passaram na cabeça dele, os momentos que ele discutia com ela, né? Que ele brigava, às vezes que ele ficou sem falar com ela, tanto que dói, né? Nesse momento que ele sentia. E ele começou a observar então aquele corpo lá no caixão, a matéria deitada ali, e ele falou assim: por mais que a gente é espírita, por mais que a gente estude, por mais que a gente compreenda, a hora que você coloca a mão naquele corpo e ele está geladinho, está endurecido, né? Você olha ali a pessoa com os olhinhos fechados, o corpinho com os olhinhos fechados, aquilo dói, né? A gente se emociona, as lágrimas rolam, né? E o Rossandro então disse nessa parte da palestra uma coisa interessantíssima que talvez possa ajudar muitos de nós aí a passar por essa situação. Ele disse que ele estava vendo aquele quadro e começando a ficar emocionado, até descontrolado, sentindo emoções de todo tipo, né? E ele disse para si mesmo: peraí, eu não vou ficar com essa fotografia, eu vou ficar com o filme. Olha só, é muito interessante, né? E talvez possa nos ajudar muito nesses momentos difíceis. Eu vou ficar com o filme. Então ele diz, começa a se lembrar sozinho lá dos momentos felizes, dos momentos descontraídos, dos momentos que ele pagou mico com a mãe, e ele conta até uma situação lá no vídeo, né? Foi constrangido pela mãe num momento lá e começou a rir sozinho no velório, disse ele, né? Começou a relembrar e as pessoas olhando, né? Esse rapaz deve estar doido, né? Mas ele disse que para ele foi uma das maneiras mais inteligentes e mais úteis de superar essa situação, né? E aqui a gente está falando pelo lado do encarnado observando o desencarnado. Certa vez chegou um homem, aliás, chegou para o Chico Xavier, mas antes de chegar para o Chico Xavier tem algo interessante para a gente contar aqui, né? Esse homem é um empresário, tem alguns livros aí que contam biografias do Chico, né?
um homem, um empresário acho que, se não me engano, de São Paulo, muito bem sucedido, muito conhecido, né? O seu filho de 17 anos acabara de desencarnar, vítima de um mal súbito, né? Disseram, o ano era 1950, se não me engano, disseram que foi um ataque cardíaco, né? Um garoto de 17 anos, que pelo que conta a historinha ali, né? A historinha, não, a história dele, né? Muito envolvido com as comunidades cristãs lá do bairro dele, né? Muito envolvido com o trabalho por Jesus, né? E esse pai perdeu o filho, a família foi desestabilizada, completamente desestabilizada. O pai não conseguiu superar. E todas as noites ele dizia para a esposa que ia até o trabalho, mas ele ia até o cemitério, chegava na cova do filho, no túmulo do filho, levantava a parte superior e se deitava ao lado do caixão do filho, dizendo, alegando que o filho tinha medo de dormir sozinho, de passar a noite sozinho. E isso não aconteceu uma vez, nem duas, aconteceram várias vezes essa situação, né? E então ele em prantos, já aparentemente desistindo da vida, né? Toda a família com muita dificuldade, as irmãs desse rapaz que morreu também, tentando fazer as coisas voltar ao normal, decidiu que ia levar o pai para ver o Chico. E a família ia lá visitar o Chico numa das sessões que o Chico recebia as cartas. Chegando lá, o Chico chamou o nome de uma das filhas e os três foram até o Chico. E aí esse pai disse, não, esse nome que você chamou, Chico, é da minha filha. Nós perdemos, foi meu filho. Diz que o Chico olhou para ele e falou assim, você não perdeu, não. Seu filho trabalha com Jesus. E então eles começaram a frequentar, o Chico convidou eles para ir numa sessão no outro dia, né? E eles começaram então a frequentar as reuniões do Chico. E num belo dia vem então uma carta do seu filho. E uma coisa que chama atenção, a carta é maravilhosa, muitas informações interessantes, mas uma coisa que chama atenção é que o filho, em um certo momento, ele fala assim, pai, eu lhe agradeço por tudo que o Senhor me ensinou, por tudo que o Senhor me deu de bom, de ensinamento, de sabedoria, de conhecimento. E eu agradeço também, pai, por o Senhor não estar indo mais lá passar as noites naquelas pedras geladas, achando que eu estava lá, né? Como quem diz, porque o Senhor achando que eu estava lá, enquanto o Senhor estava dormindo na pedra dura do túmulo, eu estava lá com a mamãe. Então a gente ainda guarda essas ideias que hoje fazem parte do passado, de que a gente ama a matéria, de que a gente ama o corpo. Não, a gente ama o que está ali dentro, aquilo que está alimentando aquele corpo, né? A gente ama o espírito, que é eterno, imortal, não morre. A Márcia comentou ali que é um momento muito difícil a separação. E realmente é muito difícil. Principalmente porque nós carregamos nossas dificuldades e no meio disso está o apego. Então, tudo vai se tornando mais complicado. Por isso que é tão importante a fé raciocinada e a gente se preparar, porque isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Não vai ser um entendimento, amanhã eu vou entender, vai estar tudo tranquilo, não. Infelizmente não é assim. Então a gente tem que se preparar com estudo, com a fé raciocinada, em prece, vigilante, para conquistar essa virtude de aceitação da morte, né? De encarar de uma forma mais branda, de encarar dessa forma que a gente está falando aqui. Isso não acontece com a gente tenta buscar isso, mas não é uma coisa do dia para a noite. Por isso tem que manter sempre a fé raciocinada. E para ter essa fé raciocinada é o estudo, é a prece, procurar os nossos meios de religião, para estar sempre amparado, para conseguir passar por esse momento e sentir dessa forma que nós estamos passando aqui. Às vezes as pessoas aí nos comentários, né,
tem alguém que está passando por uma situação desesperadora também, né? Nesses momentos aí da pandemia, da quarentena, né? E é importante a gente saber também compreender o tempo de cada pessoa, né? É preciso compreender que cada pessoa entende o luto de uma maneira, né? O Sandro até fala nesse vídeo aí, em casa que tem 7 filhos, por exemplo, morre uma pessoa, os 7, cada um interpretam aquilo, enfrentam aquela situação de uma maneira diferente, com um tempo diferente. É claro que se a situação demora muito tempo para ser dissolvida, né, para ser compreendida, talvez precisa aí da utilização de um psicólogo, né, de uma terapia, algo que possa aliviar essa dor de maneira mais rápida, né? Mas é sempre preciso se apegar à fé na vida futura, a fé que nós devemos ter simplesmente por sermos seres mortais. E infelizmente não tem outra solução, a não ser a gente acreditar nisso, né? Porque senão realmente é o que você tinha falado, cai no medo, cai no desespero, e aí a gente vai, além de passar por aquela dor, nós vamos perder a nossa existência, porque a gente vai cair numa depressão, vai cair no medo, na angústia, e não vai conseguir tirar todo o proveito daquela situação. A gente tem que, lembrando, né, até Jesus se emocionou, ficou enlevado, né, quando, não preciso lembrar o nome lá, mas eu vou lembrar e eu falo para vocês aqui, em uma situação que ele teve que auxiliar alguém que estava passando pela experiência de quase morte, né? Só antes de você iniciar aí, a Sirlene comentou que os laços de amor não se perdem com a morte do corpo físico. Isso você tinha comentado. A Lu também colocou aqui interessante, né? A morte não é um castigo, né? É uma simples passagem da vida material para a vida espiritual. A Sirlene também colocou sobre os laços do amor. A tia Carla, invisibilidade não quer dizer ausência. Uma frase de Eurípides Barçanufo. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Os laços de amor não se perdem com a morte do corpo físico. O Danilo comentou aqui também, eu me sinto muito assim, somos ainda homens de pouca fé. Me sinto ainda com uma fé rasa. Que é um assunto muito complicado que a gente, para conseguir passar por ele, a gente tem que estar com uma fé muito... Tem mais? O que você pediu pra ela? A Fernanda também, né? Neto, como você disse no começo, uma palavra faz diferença. Como você disse no começo, uma palavra faz diferença. Tio Gilberto. O homem... Ele lembrou, né? Isso foi Lázaro, né? Jesus diz que ele se emocionou com a família ali, né? Presente na situação que passou Lázaro. O homem consciente das realidades da vida considera a desencarnação, que é a morte, como irrecusável convite à antecipada preparação da viagem, que inevitavelmente realizará. Joana de Ângeles. A gente vê que a gente tem muitas informações, muitos lugares onde colher informações para alimentar a nossa fé raciocinada, né? E as obras de Kardec, que são a base da doutrina espírita, estão repletas, né? Através da lógica de Kardec, que é o bom senso encarnado, né? A gente consegue participar desse raciocínio e começa a compreender essas questões que às vezes vêm à nossa cabeça e a gente não tem respostas, né? Mãos que se entrelaçam, corações que se aquecem, vibrações que pairam na vontade de crescer. Irmãos que juntos procuram seguir o modelo de amor e perfeição. Irmãos que crescem juntos, pois tem no amor a base
segura de vencer. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Fazer essa música especialmente lá para Melissa. O Danilo gosta bastante dessa música, a Tainá. Nos momentos mais difíceis, você deve compreender que os irmãos lá de cima fazem tudo por você. Lado a lado nos ensinam que o difícil é viver sem esperança e sem consolo no vale do sofrer. Mas o mundo foi criado para você compreender que os pássaros cantam e voam, em tudo existe uma razão de ser. Procure o positivo em qualquer situação, pois o Pai não improvisa, tem tudo em suas mãos. Então deixe a tristeza, viva e deixe viver. Sorria e sinta o amor que cobre a multidão de dor. Procure o positivo em qualquer situação, pois o Pai não improvisa, tem tudo em suas mãos. Então deixe a tristeza, viva e deixe viver. Sorria e sinta o amor que cobre a multidão de dor, que cobre a multidão de dor. O livro está atrasado. Deixa eu passar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Continua. Pode continuar. Vou ler a carta aí, né? Acho que é isso aqui mesmo. Pode ser. Vê aí com eles, estão tudo bem? Pergunta aqui. Tudo certo aí? Vovô e vovó estão vendo, estão assistindo ali pela videochamada. Muito legal, né? Então, algumas coisas só pra gente ir concluindo aqui. Não. É bom a gente, depois de tudo isso que a gente refletiu aqui, né? Que a gente trouxe para a nossa reflexão, para a nossa conversa, é bom a gente pensar também em o que a gente espera, como a gente espera estar no dia do nosso velório. É importante pensar nisso. Porque se a gente soubesse,
Se tivesse lá no nosso RG, né, a data de nascimento e a data de morte também, a nossa vida seria diferente, com certeza. Então é importante a gente tentar enxergar essa vida do lado correto da vida, do lado que é eterno, não do lado que é passageiro. Porque pensando assim, a gente às vezes consegue compreender o lado dos que estão de lá. Porque mesmo Chico Xavier dizia, né? A saudade que bate daqui também bate de lá, meu filho, ele falava, né? A saudade que bate daqui também bate de lá, porque não tem milagre na morte. A pessoa continua a mesma com a morte, após a morte. As mesmas conquistas, né? Os mesmos pensamentos. O que muda é que após a morte ela recebe de volta, então, as suas memórias, né? A sua vivência espiritual por completo, né? De acordo, é claro, com a necessidade, com a potencialidade de cada um de nós, né? De acordo com as leis de amor que a gente tem vivido, né? Então, nesse raciocínio, a gente começa a enxergar que talvez uma tristeza, um pranto sem fim do lado de cá pode deixar triste e muito triste quem está do lado de lá também. E é por isso que um dos ingredientes principais deve ser a esperança, a paciência, a espera, né? Como diz Maria Dolores, Deus espera também, né? Que dirá nós. Então, muitas vezes, é preciso substituir alguns desses sentimentos, se esforçar para lembrar dos momentos felizes, dos bons momentos, para não guardar aquela fotografia, mas sim o filme completo, né? No seu trabalho de consolador também, né? Chico Xavier consolou muitas almas, através principalmente das suas cartas dos entes queridos desencarnados, e tem muitos livros onde essas cartas estão publicadas, né? A gente vai ler aqui agora, para a gente ir finalizando, e logo em seguida a gente canta mais uma música aí. Uma carta de Betinho, uma criança que havia desencarnado e a mãezinha dele, né, foi até o Chico para receber a carta. E aqui a intenção é analisar a perspectiva de alguém que está do outro lado, para entender como as coisas funcionam, né? As pessoas que nós amamos não estão distantes. A lei do amor está aí para manter a gente unido, né? Por que duas pessoas que se amam vão se afastar? Isso não existe, né? Como disse a Carla ali, invisibilidade não significa ausência, não significa distância. Então, aqui nessa carta a gente vai observar as peculiaridades e a maneira de enxergar de quem está do lado de lá e como as situações que a gente às vezes condiciona influenciam no que as pessoas estão sentindo, né? O nome da página é Volte, Mamãe. Querida mãezinha, sei que estou em outra vida, mas não muito distante. Muita gente pensa que a pessoa sai da Terra e esquece tudo, mas não é assim. Desde que a tia Irma me trouxe para onde estou agora, não me esqueço de você nem do papai. Moro num parque com uma escola e muitas flores. Tenho muitos companheiros, mas você está sempre em minha lembrança. Senti tantas saudades, mas tantas, que tia Irma já me levou 2 vezes para o nosso encontro e me conduziu também até a nossa casa para ver o papai. Mamãe, beijei e abracei a você tanto, mas você não me viu. Notei seu rosto triste e cansado. E quando à noite vi o papai sozinho, pensando em nós, em nossa casa tão grande, chorei muito. Volte, mamãe. Por que não podemos viver juntos? Em nossa casa tudo está na mesma. As xícaras que você gosta estão guardadas na cristaleira e nas paredes do quarto grande estão seus quadros de rezar. Só encontrei uma diferença.
Parece que a casa está doente, com muito frio. E aquela jarra da sala grande, em que você colocava flores, está vazia e atirada num canto. Pode crer que o papai é muito triste sem você. Volte, mamãe. Penso que Deus nos reuniu para vivermos juntos. Hoje, acho que o céu é a felicidade de estarmos mais pertos um dos outros. Volte, volte para nós. E vou te dizer uma coisa que a tia Irma me contou em segredo. Ela disse que quando você voltar para nós, eu vou ser seu filho outra vez. Volte, mamãe. Muitos beijos e muitas saudades do seu filho, Betinho. É uma carta de uma criança que havia desencarnado, chamando então a nossa atenção para que as atitudes que a gente toma, muitas vezes após uma situação desesperadora, que é a morte, que é também uma situação muito desesperadora, às vezes a gente acaba tomando atitudes que continua ferindo, porque a pessoa não morreu. Então, dá para pedir perdão também, né? Porque a pessoa está viva, dá para se arrepender, dá para conduzir melhor a vida, porque essa dor da saudade, essa dor da distância é uma prova, às vezes é uma expiação. E se essa expiação não servir para nos tornar melhores, darmos mais valor às coisas e às pessoas, menos valor às coisas e mais às pessoas, né? Então essa dor não serviu de nada. Não vai dar tempo da gente ler, mas eu proponho para todos nós, né, abrir na internet uma mensagem de Santo Agostinho, né, que diz: a morte não é nada. É tão bonito. Você colocou? O Alexandre colocou? A gente canta a música e o senhor faz a prece. Leandro, pode ser? Pode ser. Dá tempo? Se quiser aí, ela tá aí. A gente canta essa Ah, você colocou aqui, né? Como sociedade. Não achei. Ah, o pessoal tá lendo o comentário? Tá no comentário A da sociedade sociedade ali. que o Alexandre acabou de colocar. A gente aproveita depois dessa música, então, a gente faz, todo mundo lendo o textinho aí, né, as frases de Santo Agostinho, a gente faz em conjunto, né, em pensamento, para fazer como prece, lembrando aí das pessoas que às vezes deixaram o momento passar, né, para se arrepender, para se reconciliar com as pessoas, né, e que estão passando talvez aí por momentos desafiadores e precisam muito das nossas vibrações, né? Se algum dia soubesse que não mais veria você, eu lhe daria um abraço e um beijo pra não esquecer. Se soubesse que seria a última vez a ouvir a tua voz, eu gravaria cada momento e cada palavra para revê-los depois todos os dias. Se soubesse que seria a última vez a falar com você, não deixaria que presumisse. Eu poderia parar uns minutos para dizer: gosto de você. Sempre acreditamos
ter uma segunda chance, misericórdia divina, não deixar para depois. O Evangelho nos ensina. Ter um sorriso, um abraço e um beijo em quem ama todos os dias. Tenha tempo para dizer: desculpe-me, perdoe-me, obrigado. Sempre há tempo para amarmos. Dê um sorriso, um abraço e um beijo em quem ama todos os dias. Dê um sorriso, um abraço e um beijo em quem ama todos os dias. Eu achei que Então agora a gente já passou um pouquinho do horário aí, né? Mas vamos fazer como uma prece final, então. Né? Tá falando aí? Tá. a Dulce disse aqui, ó, nossa, quanta esperança nos dá a doutrina espírita. Então, que fique essa mensagem de esperança mesmo, a esperança de que a morte é um sopro, como o Nelsinho escreveu, a esperança do reencontro e a esperança de que a gente vai passar por essa fase e nem tudo acaba aqui, né? Vamos aproveitar também hoje à noite aí as pessoas que estão com saudade dos seus entes queridos. A gente pode aproveitar o momento do sono, porque o espírito no momento do sono, ele se liberta, né, relativamente do corpo, e a gente, como a gente disse aqui, as pessoas que a gente ama, a gente vai atrás delas, né? A gente se une, pode talvez matar as saudades aí, só para a gente também não perder as esperanças, né, que talvez todas as noites a gente tenha encontrado com os nossos entes queridos. E mesmo quem está só doente, no caso da tia Lina que está no hospital, ela pode matar a saudade com as meninas à noite, Com né? certeza, com certeza. Alguém que estiver passando por um estágio complicado aí, a gente tem vários casos aí nesse momento, né, no mundo todo, a gente pode pensar nessas pessoas. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. Muito bom, muito bom. Muito bom aí que fica então a mensagem de esperança, de reencontros, né, e que a gente tenha paciência, fé e vontade de esperar com resignação. Boa noite, pessoal. Fiquem com Pessoal, Deus. só um recadinho, se tiver alguém que estiver precisando de conversa, a gente não tá lá com o centro aberto, né, para os encontros, tudo, procura a gente no Facebook, no Instagram, tem todo o pessoal ali, tá? Então, se alguém estiver precisando de alguma coisa, até passando por um momento desse e quiser mais esclarecimentos, conversar, pode procurar aqui no Face, no Instagram, que tem sempre o pessoal dando todo o apoio ali, tá bom? Boa noite e até sábado. Tô perguntando. Sábado às 18 horas. 18 horas.